Boa noite, eu me chamo Dean. Seja bem-vindo a mais uma noite nebulosa. Hoje vou te contar alguns casos reais, compartilhados por pessoas que não imaginavam o terror que iriam vivenciar. Essas histórias vão nos mostrar que experiências assustadoras podem acontecer quando menos esperamos. Então apague a luz, fique confortável, pegue uma bebida da sua preferência e vamos para os relatos. Meu nome é Marcos e trabalho como guarda florestal há 15 anos. Nunca acreditei nas histórias que os moradores locais contavam sobre as montanhas da Virgínia Ocidental, especialmente sobre a região mais densa da Floresta Nacional de Monongahela. Até aquela noite de outubro, eu estava fazendo minha ronda noturna habitual, verificando as trilhas próximas ao Canyon Rim Trail. Era uma noite clara, mas havia algo diferente no ar. O silêncio era absoluto, nem mesmo o som dos grilos ou corujas que sempre me acompanhavam. Era como se toda a vida selvagem tivesse simplesmente desaparecido. Parei minha caminhonete perto da torre de observação e peguei minha lanterna. A sensação de estar sendo observado me envolveu imediatamente. Não era paranoia. Depois de tantos anos na floresta, você desenvolve instintos, mas desta vez era diferente. Era como se centenas de olhos estivessem fixos em mim, escondidos entre as árvores. Comecei a subir a trilha em direção ao ponto de observação quando ouvi o primeiro som estranho. Era como um sussurro distante, mas não conseguia identificar de onde vinha. O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Parei e escutei atentamente, mas quando prestava atenção, o sussurro cessava completamente. Continuei caminhando, mas a cada passo, a sensação de vulnerabilidade aumentava. Minha lanterna começou a piscar, o que era estranho porque havia trocado as pilhas naquela manhã. A luz vacilante criava sombras dançantes entre os carvalhos e faias antigas. E por várias vezes jurei ter visto movimento nas periferias da minha visão. Foi quando cheguei à clareira próxima ao riacho Shavers Fork que tudo mudou. A água, que deveria estar correndo normalmente, estava completamente parada. Não havia reflexo da lua na superfície. Era como se a água tivesse se tornado um espelho negro e opaco. O ar ao redor do riacho estava pesado, quase difícil de respirar. Foi então que percebi que não estava sozinho. Do outro lado da clareira, entre as árvores, havia uma figura imóvel. No começo, pensei que fosse outro guarda ou talvez um excursionista, perdido. Direcionei minha lanterna na direção da figura, mas ela não se movia, nem respondia quando gritei perguntando se precisava de ajuda. A pessoa, ou o que quer que fosse, estava usando roupas escuras e permanecia completamente estática. Era impossível distinguir características faciais na distância, mas havia algo profundamente perturbador na forma como ela se mantinha ali, observando-me. Tentei me aproximar, mas a cada passo que dava em direção à figura, ela parecia se afastar na mesma proporção, mantendo sempre a mesma distância. Era como se estivesse se movendo para trás, através das árvores, mas sem fazer qualquer som ou movimento visível. O medo começou a tomar conta de mim quando percebi que havia mais figuras. Uma aqui, outra ali, todas imóveis, todas me observando. Eram pelo menos 5 ou 6, espalhadas pela borda da clareira. Todas vestidas da mesma forma, todas completamente silenciosas. Minha respiração ficou acelerada e senti o coração batendo forte no peito. Tentei usar o rádio para chamar a base, mas só saía estática. A lanterna agora piscava de forma mais intensa, ameaçando se apagar a qualquer momento. Foi quando uma das figuras começou a se mover em minha direção. Não era uma caminhada normal. Era como se ela deslizasse pelo chão, sem levantar os pés. Não produzia som algum.
nem mesmo o barulho de folhas secas sendo pisadas. À medida que se aproximava, pude ver que onde deveria estar o rosto havia apenas escuridão. Entrei em pânico total. Corri de volta pela trilha em direção à minha caminhonete, tropeçando em raízes e galhos no caminho. Podia ouvir ou sentia que elas me seguiam, mas quando olhava para trás, não via nada. Era como se a própria floresta tivesse se voltado contra mim. Cheguei à caminhonete ofegante e com as mãos tremendo. Liguei o motor rapidamente e saí dali o mais rápido que pude pelas estradas de terra. Só quando cheguei à estrada principal e vi as luzes da cidade é que consegui respirar normalmente. No dia seguinte, voltei ao local com outros 2 guardas durante o dia. Tudo parecia completamente normal. O riacho corria normalmente, os pássaros cantavam e não havia qualquer sinal do que havia presenciado na noite anterior. Meus colegas acharam que eu havia imaginado tudo, mas eu sabia que não. Desde então, evito fazer rondas noturnas sozinho naquela região. Peço sempre para ir acompanhado ou simplesmente evito aquela área depois do pôr do sol. Alguns dos moradores mais antigos da região me disseram que aquela clareira é conhecida há gerações, como um lugar onde eles aparecem. Nunca souberam explicar quem são eles, mas todos sabem que é melhor evitar o local durante a noite. Meu nome é Thomas e sou guarda florestal na região de Cumberland Gap, na fronteira entre Tennessee, Kentucky e Virgínia. Trabalho principalmente na área mais isolada dos Apalaches, onde as montanhas e a floresta é praticamente intocada pela civilização moderna. Foi em setembro do ano passado que recebi uma tarefa que mudaria para sempre minha percepção sobre essas montanhas. Havia relatos de sons estranhos, vindos de um vale profundo, conhecido pelos locais como Vale Perdido. Um nome que sempre achei dramático demais, mas que descobri ter razões muito reais para existir. Alguns caçadores relataram ter ouvido vozes humanas vindas do vale durante a noite, mas quando investigaram durante o dia, não encontraram qualquer sinal de presença humana. Como era minha responsabilidade verificar qualquer atividade suspeita na região, parti sozinho numa manhã clara de outono. O Vale Perdido fica a cerca de 2 horas de caminhada pela floresta, seguindo uma trilha antiga que era usada pelos Cherokee, antes da colonização europeia. À medida que me aproximava do vale, percebi que o ambiente ao meu redor ficava cada vez mais silencioso. Era estranho para aquela época do ano. Deveria haver pelo menos o som de pássaros migratórios e pequenos animais se preparando para o inverno. Quando finalmente cheguei à borda do vale, fiquei impressionado com a vista. Era um vale profundo e estreito, cercado por penhascos íngremes cobertos de árvores centenárias. No fundo, podia ver um pequeno riacho serpenteando entre as rochas. O lugar tinha uma beleza quase sobrenatural, mas também uma sensação de isolamento absoluto. Desci pelas trilhas precárias que levavam ao fundo do vale. O ar ficava mais frio à medida que descia e havia uma umidade constante que fazia com que cada som fosse abafado. Era como estar em outro mundo, completamente separado da realidade exterior. No fundo do vale, comecei minha investigação procurando por sinais de acampamentos ou qualquer evidência de presença humana. Não encontrei nada, nem fogueiras antigas, nem lixo, nem pegadas. O lugar parecia completamente intocado. Foi quando o sol começou a se pôr que ouvi os primeiros sussurros. Inicialmente pensei que fosse o vento nas árvores, mas logo percebi que eram vozes humanas. Eram baixas, quase inaudíveis, mas definitivamente vozes falando palavras que não conseguia compreender. Pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo,
como se houvesse pessoas escondidas por todo o vale. Tentei localizar a origem dos sons, mas era impossível. Os sussurros pareciam se mover, circulando ao meu redor como se as vozes estivessem caminhando pela floresta. Sempre que me direcionava para uma área específica, os sons pareciam vir de outro lugar. À medida que a escuridão tomava conta do vale, os sussurros ficaram mais intensos. Não eram apenas uma ou duas vozes, eram dezenas delas, talvez centenas, todas falando ao mesmo tempo em uma língua que não reconhecia. O som criava uma cacofonia baixa, mas constante, que preenchia todo o vale. Comecei a me sentir extremamente desconfortável. Havia algo profundamente perturbador naquelas vozes. Não eram ameaçadoras, mas havia uma qualidade nelas que me fazia sentir como se eu fosse um intruso em um lugar sagrado ou proibido. Acendi minha lanterna e tentei sair do vale, mas descobri que as trilhas que havia usado para descer não estavam mais visíveis. No escuro, tudo parecia diferente e eu não conseguia mais me orientar. Os sussurros continuavam, agora parecendo mais próximos, como se as vozes estivessem se aproximando. Foi quando percebi que podia distinguir algumas palavras. Não eram em inglês, nem em qualquer idioma europeu que eu conhecesse. Pareciam com as línguas nativas americanas que havia estudado na universidade. Entre os sussurros, comecei a ouvir meu próprio nome sendo repetido. Thomas, Thomas. Era dito de forma suave, quase carinhosa, mas havia algo profundamente inquietante na forma como as vozes pronunciavam meu nome. Era como se me conhecessem há muito tempo. O medo tomou conta de mim quando percebi que as vozes não vinham apenas da floresta ao meu redor. Algumas pareciam vir debaixo da terra, como se houvesse pessoas enterradas no solo do vale. O pensamento me fez sentir náuseas. Tentei usar meu rádio para pedir ajuda, mas não conseguia estabelecer conexão. A lanterna começou a falhar, piscando de forma irregular. Eu estava praticamente perdido no escuro, cercado por vozes que não sabia exatamente de onde vinham. Foi então que vi as luzes. Pequenos pontos de luz azulada começaram a aparecer entre as árvores, movendo-se lentamente como se fossem lanternas, carregadas por pessoas invisíveis. As luzes não iluminavam nada ao redor delas. Eram apenas pontos brilhantes flutuando na escuridão. Entrei em pânico total. Corri às cegas pela escuridão, tropeçando em rochas e raízes, tentando encontrar qualquer caminho que me levasse para fora do vale. As vozes me seguiam, e as luzes azuis dançavam ao meu redor como se estivessem me guiando ou me cercando. Depois do que pareceram horas, finalmente encontrei uma trilha que reconheci. Subi pelas encostas do vale, o mais rápido que consegui, sem olhar para trás. Só quando cheguei à borda superior e vi as estrelas no céu aberto é que os sussurros finalmente cessaram. Voltei à base completamente exausto e perturbado. Relatei a experiência aos meus supervisores, mas eles sugeriram que eu havia sofrido desorientação e alucinações auditivas devido ao cansaço e ao isolamento. Pesquisei sobre a história do Vale Perdido e descobri que os Cherokee consideravam o local sagrado e evitavam entrar lá durante certas épocas do ano. Havia lendas sobre espíritos ancestrais que habitavam o vale e que falavam com os vivos durante determinadas condições atmosféricas. Nunca mais voltei ao Vale Perdido sozinho e sempre que passo pela região durante minhas rondas, evito me aproximar das trilhas que levam até lá. Me chamo David, trabalho como guarda florestal há 20 anos na região leste do Kentucky,
principalmente na área montanhosa de Harlan County. É uma região conhecida pela mineração de carvão e pelas histórias sombrias que os mineiros contavam sobre as profundezas das montanhas. Nunca imaginei que eu mesmo viveria uma dessas histórias. No outono passado, fui designado para passar uma semana na torre de observação de incêndios no topo do Pine Mountain. Era uma tarefa de rotina. Ficar de vigília durante a estação seca, monitorando qualquer sinal de fumaça na floresta. A torre fica a mais de 1.000 metros de altitude, completamente isolada, com acesso apenas por uma estrada de terra íngreme. A primeira noite foi normal. A torre tem uma pequena cabine no topo onde fico durante o dia e uma estrutura básica na base para dormir e cozinhar. Durante o dia, tudo funcionava perfeitamente. Boa visibilidade, rádio funcionando, equipamentos todos em ordem. Foi na segunda noite que comecei a perceber algo estranho. Por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som que nunca tinha ouvido antes. Era como um zumbido baixo e constante, vindo de algum lugar nas profundezas da montanha. Não era o som de máquinas ou de qualquer equipamento que eu conhecesse. Subi até a cabine de observação para investigar, mas de lá não conseguia localizar a origem do som. Ele parecia vir debaixo da terra, como se houvesse alguma atividade nas antigas minas abandonadas que existem por toda a região. O zumbido continuou por cerca de 1 hora antes de cessar completamente. Pensei que fosse algum fenômeno natural relacionado ao vento ou à umidade, mas havia algo perturbador na regularidade do som, como se fosse produzido intencionalmente. Na terceira noite, o zumbido voltou, mas desta vez acompanhado por luzes estranhas. Estava na cabine de observação quando vi pequenos pontos de luz se movendo entre as árvores na encosta oposta da montanha. Inicialmente pensei que fossem excursionistas com lanternas, mas as luzes se moviam de forma muito peculiar. Subiam e desciam por encostas íngremes onde seria impossível para uma pessoa caminhar. E às vezes pareciam flutuar alguns metros acima do solo. Tentei usar os binóculos para ter uma visão melhor, mas as luzes sempre desapareciam quando focalizava nelas. Era como se soubessem que estavam sendo observadas. O padrão se repetiu várias vezes. Eu via as luzes se movendo, tentava observá-las mais de perto, e elas simplesmente se apagavam. O zumbido continuava vindo de baixo da montanha, agora mais intenso e com variações de tom que lembravam vagamente uma conversa em voz baixa. Não conseguia distinguir palavras, mas havia uma cadência que sugeria comunicação. Na quarta noite, as coisas escalaram para um nível completamente diferente. O zumbido começou mais cedo, logo após o pôr do sol, e era muito mais alto que nas noites anteriores. As luzes apareceram em maior número, dezenas delas se movendo pela floresta em padrões que pareciam coordenados. Era como se houvesse uma procissão silenciosa acontecendo na escuridão. Foi quando percebi que algumas das luzes estavam se aproximando da torre. Elas vinham pela trilha que leva à base da torre, movendo-se lentamente, mas com um propósito claro. Eram cerca de 6 ou 7 pontos de luz, todos à mesma altura do solo, como se fossem lanternas carregadas por pessoas. Mas não conseguia ver quem ou o que as carregava. Tentei usar o holofote da torre para iluminar a trilha, mas quando a luz forte incidia sobre elas, as luzes misteriosas simplesmente desapareciam. Quando apagava o holofote, elas voltavam a aparecer, sempre um pouco mais próximas da torre. O medo começou a tomar conta de mim quando percebi que havia perdido completamente o contato por rádio com a base. Tentei várias frequências, mas só conseguia captar estática. Meu telefone celular também não tinha sinal, o que era estranho porque normalmente funciona no topo da montanha. As luzes chegaram à base da torre e pararam ali. Eu podia vê-las claramente da cabine de observação. 6 pontos de luz formando um semicírculo ao redor da estrutura. Não se moviam,
Apenas permaneciam ali, como se estivessem me observando. O zumbido vindo das profundezas da montanha ficou mais alto, quase ensurdecedor. Foi então que ouvi as batidas. Alguém, ou alguma coisa, estava batendo na estrutura metálica da torre. Eram batidas ritmadas, como se seguissem um padrão específico. O som do metal reverberando criava ecos que se espalhavam pela montanha. Olhei pela janela da cabine e vi que as luzes agora estavam subindo pela estrutura da torre. Uma de cada vez, elas ascendiam pelos degraus metálicos, aproximando-se lentamente da cabine onde eu estava. Entrei em pânico total. Tranquei a porta da cabine e me escondi no canto mais afastado das janelas. As batidas continuavam, agora mais próximas, como se quem estivesse subindo estivesse testando cada degrau antes de prosseguir. O zumbido das profundezas da montanha se transformou em algo que parecia cânticos, vozes baixas e ritmadas como se dezenas de pessoas estivessem cantando em uníssono nas entranhas da terra. As luzes chegaram ao nível da cabine. Pude ver seu brilho através das frestas da porta e janelas. Eram mais brilhantes de perto, com uma qualidade azulada que não parecia natural. Permaneceram ali por alguns minutos, como se estivessem avaliando minha presença. Então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. As luzes desapareceram, as batidas cessaram e o zumbido das profundezas se transformou novamente em silêncio absoluto. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor, fazendo com que toda a atividade paranormal simplesmente se desfizesse. Permaneci escondido na cabine até o amanhecer, sem conseguir dormir ou relaxar. Quando os primeiros raios de sol iluminaram a montanha, tudo voltou ao normal. O rádio funcionava perfeitamente, meu telefone tinha sinal e não havia qualquer evidência física do que havia acontecido durante a noite. Completei minha semana na torre, mas as outras 3 noites foram tranquilas. Seja lá o que aconteceu naquela quarta noite, não se repetiu. Quando voltei à base, relatei a experiência aos meus supervisores, mas eles sugeriram que havia sido uma combinação de isolamento, cansaço e talvez algum fenômeno atmosférico incomum. Pesquisei sobre a história da região e descobri que Pine Mountain tem uma longa tradição de avistamentos inexplicáveis. Os mineiros de carvão que trabalhavam na área relatavam regularmente luzes estranhas e sons vindos das profundezas das minas. Muitos acreditavam que as montanhas dos Apalaches guardam segredos muito mais antigos que a ocupação humana. Continuo trabalhando na região, mas sempre peço para não ficar sozinho na torre por períodos prolongados. Então, o que você achou dessas histórias? Já viveu algo parecido? Me conta nos comentários. Aproveita também para dizer de onde você está ouvindo esses relatos. Quero saber até onde nossos pesadelos estão chegando. Se curtiu essa noite cheia de terror e mistérios, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum especial, série exclusiva ou os vídeos diários aqui do canal. Deixe também sua sugestão para os próximos vídeos e até os próximos relatos.